slide para vocês, tá? Eu vou passar no grupo, lá no Telegram. Vocês estão conseguindo ver a projeção? É um slide roxo. Sim, professora. Então, né? Para aparecer Certo. para mim. Certo. Então, vou compartilhar, eu já anotei tudo que eu tenho que compartilhar com vocês, tá bom, meninas? O link do grupo do Telegram, o livro da disciplina, foi até Josi que me passou, porque o AVA realmente não está aparecendo, né? O calendário acadêmico, vou passar para vocês, se vocês ainda não tiverem recebido da coordenação, né? A ementa, né? E alguns vídeos que eu vou passar aqui para vocês darem uma olhada no pós-aula, tá? Então, vamos lá. Mais uma vez, quero desejar um semestre incrível para todas vocês, né? Que seja realmente um semestre de muito crescimento, que seja realmente um semestre produtivo, né? Diferente, né? Desse ano aí de pandemia que a gente passou, né? Que teve um impacto muito grande na nossa vida, tanto pessoal, né? Quanto na nossa forma de ensinar, na nossa forma de aprender, né? Mas foi importante, foi necessário, né? E que bom que vocês estão aqui, que vocês não desistiram mais uma vez, né? Eu acho que a palavra-chave, né, é resiliência, né? Porque nesses tempos em que tanta gente, né, entrou em depressão, não conseguiu trabalhar, né? Então isso aí nos faz refletir muito, né, sobre aonde a gente está querendo chegar, né? E que bom que vocês estão aqui, tá, meninas? Então vamos lá. Sejam bem-vindas, né, a 2021.1. Eu estou fazendo estética também, tá, meninas? O EAD, tá? O semipresencial. Já estou no segundo ano já, né? São 3 anos, né, também. Então, já estou na metade do curso, né? Estou muito empolgada, né? Já falando um pouquinho da minha experiência profissional, né? Eu já até me apresentei em sala, mas eu acho que é bom a gente conversar de novo, né? Comecei a trabalhar na estética há 9 anos atrás, em 2012, né? Na época, né? Para quem não sabe, eu sou enfermeira, né? E na época eu dava plantão, né? E trabalhava numa empresa chamada, numa clínica, né? Chamada Biolaser. E aí foi uma experiência assim que eu falei pro Dr. Hélio, acho que a maioria de vocês conhecem ele, né? Porque ele sempre está na rádio, né? O Dr. Beleza. E foi uma experiência assim que eu falei para ele, quando eu pedi para sair, que eu recebi uma proposta financeira melhor, né, falando. E aí eu falei, doutor Hélio, o senhor me deu um passaporte para a Disneylândia, né? Porque realmente eu me encantei com a área, né? Eu me apaixonei, né? Na época eu trabalhava com laser, com remoção de tatuagem, né? Com limpeza de pele, radiofrequência, fazia alguns procedimentos bem básicos, né? E foi o suficiente para me apaixonar, né? E aí em 2017 fiz a especialização, né, em enfermagem dermatológica estética, e comecei mesmo, voltei para a área com tudo, né, houve o convite, né, para a coordenação do curso, já tive algumas parcerias aí com alguns médicos, algumas clínicas, né, e estou iniciando outra parceria também, em breve vou contar para vocês, né, porque a gente tem que realmente ter o nosso paralelo, né, e breve são vocês, né, que vão estar aí abrindo também o espaço de vocês, seja com parceria, né, seja com, né, com um profissional que já está há mais tempo, ou sozinha, né, mas com certeza vai dar tudo certo, tá, meninas? Então, vamos lá no passo a passo. Então, a disciplina é cosmetologia aplicada nas disfunções estéticas, né? Então, gente, é importante que o aluno, ele saiba contextualizar. Às vezes, a gente, como aluno, a gente lê tanta informação, porque hoje, na nossa época, é tanta informação que às vezes a gente não sabe nem o que absorver, a gente fica confuso, a gente se enrola, é tanto congresso online, né? Então, assim, comecem a filtrar o que vocês olham, tá? Eu fiz isso, né, no Instagram mesmo, por exemplo, né, que é uma ferramenta que a gente usa, que a gente fica sabendo dos congressos, dos cursos, né? Então, assim, eu comecei a seguir realmente empresas, pessoas que realmente vão agregar na minha vida profissional,
né? Às vezes até é um profissional interessante, mas é uma coisa que eu não tenho tanta afinidade, que eu não quero me aprofundar. Então, eu parei de seguir porque aquilo vira muita informação na nossa cabeça, né? Então, a gente tem que filtrar isso até para que a gente possa se organizar, né? Para que a gente possa realmente montar um roteiro, né? E assim, vocês têm esse desafio maior ainda, né? Porque vocês estão na era digital, né? Vocês estão concluindo o curso de vocês na era digital. Então, a informação, ela tá toda aí, né? Mas só que é muita coisa. Então, a gente tem que filtrar, né? A gente tem que realmente colocar, né? Criar uma agenda, montar horários, isso para a vida de vocês, para organizar realmente a vida de vocês, porque a gente sabe que vocês, né? O nosso curso é um curso predominantemente feminino, é um curso que muitas mulheres têm atribuições também em casa, com filhos, na cozinha. Eu mesma já levantei 6 horas da manhã, já fiz arroz, já deixei adiantado aqui o almoço, né? Então, assim, a gente tem que se dividir, né? E o nosso tempo, o dia, né? Como eu sempre falo, tem 24 horas para todo mundo, né? Então, como a gente vai render esse tempo é o que vai diferenciar, né? É o que vai nos fazer uma pessoa produtiva, porque não adianta eu ter uma bancada incrível com milhões de livros, né? E não saber contextualizar, não saber aplicar aquilo que eu aprendi, né? Na minha vida prática, entenderam? No meu paciente. Então, a cosmetologia aplicada nas disfunções estéticas, essa disciplina, você vai aplicar, né, os ativos, os princípios ativos, tudo aquilo que vocês aprenderam, né, já em outras disciplinas que vocês vêm aprendendo desde o primeiro período, e que vocês vão ver que os saberes, eles se misturam o curso inteiro, né, porque tem anatomia, tem a fisiologia, né, então, assim, a gente nunca deixa de estudar. Quem escolheu realmente estudar estética tem que ser ciente que é um curso, sim, da área da saúde e que vai estudar para a vida inteira, tá? Então, são 3 horários, né, de 8 às 11. O contato, né, lá no portal no AVA tem a aba Minhas Mensagens, né, como eu falei para vocês, nós vamos criar esse grupo no Telegram. O Telegram, para quem não conhece, é semelhante ao Instagram, né? Mas ele tem um diferencial, ele tem uma vantagem, por quê? Porque ele é uma ferramenta que você salva, a partir do momento que você entra no grupo, independente se você entrar hoje ou se você entrar no mês que vem, tudo que foi postado lá, desde o início da criação do grupo, você vai ter acesso, né? Então, ele também ocupa pouco espaço no celular. Se o aluno não quiser baixar, se ele quiser só acompanhar no computador e abrir o link, ele pode, né? Então, é uma ferramenta importante aí para a gente, tá? O Telegram. Então, como serão as avaliações, né, dessa disciplina? Né? Atividades formativas, que vocês já estão acostumadas, né, a fazer, atividades de fixação, participação nas aulas, né? A gente sabe que nesse período de pandemia, não está sendo cobrado frequência, né? A gente não está exigindo frequência, né, do aluno, a gente está colocando presença para todo mundo, até porque isso existe em decretos, né, governamentais, mas o aluno tem que participar da aula, tá, meninas? Reforçando até esse ponto, a aprovação, ela não depende só do aluno se matricular, né? Às vezes, muitos alunos, eles pensam, não, eu estou matriculado, e aí eu já estou garantida a minha aprovação, né? Aí vai perdendo os prazos, não, a prova eu faço segunda chamada, e aí ele participa mais ou menos, né? Tem dia que ele assiste, ele vai assistir aula gravada, não assiste todo, né? Então, isso é muito chato, porque, assim, a aprovação, ela depende, gente, do aluno, ela não depende do professor, ela não depende da faculdade, ela depende do aluno, tá? Então, é importante, sim, que tenha essa participação de vocês, né? Com certeza, eu sou muito dinâmica, vocês vão ver, né? E no presencial, a gente consegue fazer isso ainda mais dinâmico ainda, né? Então, eu vou querer que vocês participem das aulas, que a gente monte workshops, né? Que a gente discuta bastante caso clínico, né? Que a gente faça a leitura de artigos,
né? E já falando sobre as avaliações oficiais, né, que já temos até data, inclusive, né, no calendário acadêmico, né, no dia 5 de abril nós já vamos ter, né, a primeira semana de provas oficiais. Então, vai ser online, tá? As provas, elas vão continuar sendo online. Então, na semana de provas, vocês não vão para a faculdade, tá? Então, a gente vai marcar os nossos encontros presenciais, tanto teóricos quanto práticos, como eu falei no início, né? Que nós vamos estar fazendo essa retomada, né? Logo após essas 2 primeiras semanas, a gente vai estar remoto, né? Conforme a coordenação orientou, e aí nós vamos para o presencial. Não custa nada a gente revisar aqui, né, como é que é o nosso modelo, né, de ensino, né? Nós temos a aula modelo professor, modelo institucional, né? Quando a disciplina é modelo professor, é o professor que faz, e quando é institucional, é no portal, né? Então, a concepção de sala de aula é a sala de aula invertida, né, onde o aluno é protagonista do ensino, é ele, né, que realmente é o foco maior, né? Então, a sala de aula invertida, o professor, ele ajuda o aluno, né? Mas o aluno, ele realmente ele é o protagonista, ele tem que realmente, né, acompanhar os tempos didáticos, né? O modelo do Pitágoras, ele traz isso, né? E eu queria que vocês reforçassem muito isso, porque vai fazer muita diferença na vida de vocês, né? Até mesmo como eu estava falando com relação a essa questão de organizar o tempo, né? Quando a gente vai para a aula, que a gente já lê um artigo antes, que a gente faz uma atividade de fixação no final da aula, né? Que é o pós-aula, é muito diferente o aprendizado, né? O aprendizado, ele se torna assim, tem situações que vocês vão lembrar, que vocês nunca vão esquecer, né? Que vocês vão lembrar pro resto da vida de vocês. Então, só que a gente precisa contar com vocês, tá? Com o empenho de vocês, com a dedicação de vocês, tá bom? Então, vamos ficar de olho, tá? Nessa questão do modelo acadêmico, né? Para a gente realmente ter um rendimento diferenciado. E eu vou começar aqui abrindo um debate, né? Para quem chegou agora, a disciplina de cosmetologia aplicada nas disfunções estéticas. E a gente sabe, gente, que isso, eu acho que vocês podem ver no início do vídeo, né? Que eu tô mais magra, né? O rostinho mais fino, né? Ano passado, realmente, nas férias, eu fiz uma cirurgia bariátrica, né? Como tinha contado para as líderes, né? E fico muito feliz, estou muito feliz com o resultado, né? Já perdi 31 quilos e como isso fez diferença na minha vida, né? E olha que eu não tinha muito problema com autoestima, mas assim, eu estava com 110 quilos, né? Eu não consegui mais gerenciar o meu peso, eu perdi o controle, né? De tanta ansiedade, né? Já tem um tempo que eu estava na gestão, e aí a gente fica muito ansiosa, então, assim, a obesidade, o aumento de peso, ele traz consequências para o seu corpo, não é verdade? Às vezes uma mulher que teve neném, né, e que não está se sentindo bem com o seu corpo, né, isso tudo, gente, agora na pandemia, né, muita gente teve queda de cabelo, né, por conta da ansiedade, né, então, isso reflete no nosso físico, né, então, às vezes é uma coisa tão pequena que, às vezes, aquilo impede aquela pessoa de explorar o potencial dela, né? Então, é uma coisa realmente que a gente precisa aprofundar esse debate, né? Porque nós somos profissionais, nós lidamos com demandas também, né, psicológicas. Claro que ninguém aqui, nós não somos psicólogos, mas a gente tem que saber ouvir, né? E tem que saber também o que falar, né? Recentemente, uma amiga passou por uma amiga médica, né? Ela é mastologista e ela passou por um problema, né? Ela foi agredida, né, verbalmente por uma profissional de emagrecimento daqui de São Luís, né, que falou que ela era muito gorda, que ela, apesar de ser competente, ela estava muito acima do peso, vai se cuidar, horrorosa. Então, ela recebeu mensagens, né, de pessoas, né, a gente sabe que hoje a internet não é terra de ninguém, né, porque a gente tem como rastrear quem foi que mandou isso,
né? E ela ficou assim, isso derrubou ela, né? Isso realmente atingiu ela, poxa, eu sou médica, sou cirurgiã, sou mastologista, né? Mas assim, uma profissional que deveria ter me acolhido, fez eu me derrubar. Então, eu queria trazer essa reflexão aqui para vocês, né? Vocês já repararam isso, que mesmo essas disfunções estéticas mais simples, elas podem derrubar a autoestima de uma pessoa. Então, eu queria que alguém contribuísse aí com a gente, com o nosso raciocínio, que a gente pudesse trocar uma ideia dentro disso, para que a gente possa começar a refletir isso, para que a gente possa mudar isso na nossa sociedade, né? Porque, afinal de contas, a gente tem que ter muito cuidado como a gente se coloca, né? Tanto no ao vivo, né, com o nosso paciente, quanto também nas redes, no Instagram, nas redes sociais, onde a gente coloca a nossa marca, né? Se você não tem o seu Instagram, já começa já a pensar no tema que você vai falar. A gente já tem muitas alunas blogueiras mesmo, né, que são realmente digital influencer, que falam de produtos, que falam sobre temas muito relevantes, né? E o público feminino, gente, ele tá sempre procurando, né? Só para vocês terem uma ideia, o nome skincare, o termo skincare, né, que significa cuidados com a pele, né, em português, foi o termo mais procurado em 2020. Então, assim, as pessoas, elas estavam em casa durante a pandemia, né? Elas estavam com mais tempo para se olhar, né? Então, isso começou, para vocês terem noção, né? A estética, ela foi muito procurada depois que abriu tudo, né? Depois do período de lockdown, que abriu tudo, os salões, né? Os centros de estética, as clínicas, voltaram a bombar o movimento, né? Por quê? Porque as pessoas, poxa, tanta gente que, né? Então, foi um momento que o profissional teve de se reinventar, né? O domicílio, o atendimento a domicílio está com tudo hoje, né? Por quê? Porque as pessoas ainda estão com um certo medo. Tem gente, estava conversando com minha mãe, tem cliente que não faz escova em casa, só lava o cabelo, que nem lava o cabelo em casa, só lava o cabelo se for no salão. Então, são oportunidades que o profissional ele está perdendo. Tem gente que só sabe se depilar se for com cera, né? Então, só gosta de se depilar com cera. Então, por que não, né? Fazer uma empresa de depilação, né? Delivery, né? Então, ir em casa, né? Toda paramentada, né? Então, isso é um diferencial. Então, são coisas que vocês já até podem fazer agora. Eu acredito que muitas de vocês já até fazem isso, né? Então, é interessante a gente trazer isso à tona, porque de todos os setores, né? Todos os setores sentiram a crise, né? Isso é um fato. Mas, mesmo a estética, né? Sendo um setor que não tem crises, que é considerado um setor que não tem crise, mas sentiu de forma muito branda, exatamente por conta disso, porque a gente vai trabalhar com essas demandas emocionais, a gente vai trabalhar, né, com algo que o ser humano precisa se sentir bem, ele precisa ter autoestima para ele explorar o potencial dele. Então, vamos lá, eu queria que a gente conversasse, não precisa abrir câmera, não. Se quiser, pode ficar à vontade para a gente... Quem é a primeira? Que pudesse expor o ponto de vista. Vocês concordam que essa disfunção estética, essas disfunções estéticas, né, elas impedem a pessoa de buscar o seu potencial, ou vocês não concordam? Vocês acham que... Oi, gente. Eu tô sozinha, gente? Josi? Pode repetir. Alô? Meu Deus. Oi, professora, eu tô aqui. Oi.
Quem é que Eu tá estou aqui, eu falando? não ia falar, não. Acorda, Maria menina. Erisnalda. Oi, Irisnalda, bom dia. Vamos lá trocar uma ideia. Bom dia, querida. Bom dia a todos. Quero dizer que eu estou feliz em tê-los vocês de volta, que é muito importante saber que todos estamos bem e livres ainda desse vírus. Mas com relação à sua fala, baseado no contexto, eu vou dar um exemplozinho aqui rapidinho de Certo. empatia, porque essa profissional que se pronunciou com essa outra profissional médica, né? Por Sim, causa da estética dela, né? Isso é falta de educação, em primeiro lugar, e segundo, de empatia, que é um assunto muito discutido na mídia, né? Mas eu sim. quero trazer aqui para vocês, para a senhora, um caso que aconteceu comigo mesma, recentemente. Eu pagava um pacote de colação de grau, de festa. Eu não queria nem pagar em 2 anos, mas acabei pagando. Eu queria pagar só no final. Mas, devido à pandemia, muitas coisas mudaram. Eu tenho uma criança especial de 5 anos em casa, vítima do Zika vírus, vítima de um vírus, de uma pandemia também, infelizmente. Tenho um marido cardiopata. E aí eu pedi à turma para que adiasse uma vez mais as fotos para a colação de grau. E a turma simplesmente não teve empatia. Simplesmente tem comentários lá muito pesados. Tipo assim, faz quem pode, quem não pode, não faz. Quem não pode, fica em casa, se vira. Então, são comentários assim muito pesados. Mas eu quero dizer a essa turma que eu estou bem. Não tive depressão, porque eu tenho um Deus na vida e que eu, desde nova, sempre coloquei Deus na minha vida. Aos 13 anos de idade, eu era coroinha na igreja. Então, lógico, não sou santa, não sou freira, sou uma mulher. Sou casada, tenho filhas, mas também eu tenho muito, muito, muito Deus na minha vida para eu não fazer mal a ninguém. E eu, assim, essa turma não me fez mal. Ela me ensinou. Eu tive um aprendizado muito grande com essa turma, que é essa mesmo que nós estamos aqui, online, estudando. Foi essa turma aqui que não teve empatia comigo. E as fotos foi agora sábado, aqui em São Luís, mesmo em tempo chuvoso, mesmo tempo não propício, mas fizeram as fotos sem mim. E eu não tive saída, sei que a pandemia não vai acabar amanhã nem no mês que vem, chamei a empresa, cancelei o contrato, pedi pelo menos 50% do valor que havia pago, ou seja, se paguei 1.500, vou receber 750. Teve um fotógrafo que disse que às vezes talvez não ia devolver, depois fico com ele para o senhor. Eu ia até abrir mão do dinheiro todo, mas eu não abro mão da minha dignidade e da minha humanidade, sabe? E eu quero dizer para vocês que vocês não me decepcionaram e não me deixaram doente. Eu estou bem. Bom, meninas, acredito que o debate tomou um outro rumo, né? Mas aproveitando a tua fala, Elisnalda, realmente essa questão da empatia, ela trazendo aqui para o nosso assunto, né, com relação às disfunções estéticas, realmente a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? E isso a gente precisa fazer um exercício diário, né? Porque isso realmente é um exercício, é você colocar no lugar do outro e você pensar o que você faria no lugar daquela pessoa. Então, eu quero que vocês realmente reflitam sobre isso, né? Sobre a postura de vocês, sobre o que é falado, né? Para paciente de vocês, sobre como é falado, né? Como eu estava falando, tem muitas clientes com demandas emocionais e que às vezes você precisa ter essa sensibilidade e encaminhar mesmo para um psicólogo, né? Porque às vezes chega a ser até um transtorno de como ela se olha gorda e ela não é gorda, né? Então, isso começa a afetar a saúde, né? Tanto física quanto emocional dessa pessoa. Então, vamos avançar aqui. Vou falar aqui sobre os termos, só para a gente começar aqui, né? A resolução
79 de 2000, ela fala que os cosméticos, produtos de higiene, perfumes, são preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas, né, de uso externo nas diversas partes do corpo humano, pele, sistema capilar, unhas, lábios, órgãos genitais externos, dentes e mucosas da cavidade oral, com o objetivo exclusivo ou principal de limpá-los, perfumá-los, alterar sua aparência e ou corrigir odores e ou protegê-los ou mantê-los em bom estado. Então, na resolução fala isso, né, um conceito bem abrangente, né, e um conceito mais antigo, né, o que serve para ornamentar, cosméticos com K, né, uma palavra bem antiga que a partir disso veio derivado, né, os termos que a gente tem hoje em dia, né, a cosmetologia é a ciência que estuda as matérias-primas, né, os ativos e os produtos cosméticos destinados ao embelezamento, limpeza, manutenção e melhoria das características dos cabelos, da pele e dos seus anexos. O cosmetologista é o técnico que estuda e aprimora as formulações e fabrica os produtos de beleza, né, aplicando os métodos científicos determinados pela cosmetologia. Temos um termo também que algumas pessoas confundem, né, cosmecêuticos, né, que são produtos cosméticos com propriedades terapêuticas comprovadas através de vários testes em vivo, né, tanto em ser humano quanto em animais. Apesar de não ser uma prática, né, que hoje ela é muito criticada, né, essa prática de teste em animais, né, mas muita coisa, gente, que a ciência descobriu foi a partir de testes em animais, né, mas hoje em dia tem pessoas, tem consumidores, tem clientes que preferem, né, que usar produtos que não sejam testados em animais e a gente tem que respeitar, né, então, esse termo, ele não é reconhecido pela Anvisa, né, mas ele existe, né, e são produtos cosméticos que têm essas propriedades terapêuticas, né, comprovadas através desses testes, né, em animais ou em seres humanos também, tá? Então, a cosmiatria é a área da dermatologia médica, que é focada nos tratamentos estéticos. O termo, gente, fazendo aqui um adentro, é importante vocês saberem que não existe o termo dermocosmético, tá? Mais para frente a gente vai ver isso, né? Eu vou mostrar para vocês como é que os cosméticos se classificam. Não existe o termo dermocosmético na Anvisa em nenhuma resolução. É importante a gente saber disso, né? E, professora, mas na farmácia, quando eu vou lá, tem bem grande seção de dermocosméticos. Sim, mas na verdade, isso é mais um apelo comercial do que propriamente uma resolução, tá? Cosmético é cosmético e tem a classificação, tá? E aí nós vamos falar mais para frente sobre essa classificação, para que fique mais claro para vocês. A nanocosmética é o ramo da cosmetologia onde utiliza partículas de tamanho muito pequena para que elas penetrem mais facilmente na pele, né? Para que realmente esse ativo consiga chegar na camada mais profunda da pele, lá na derme, né? Que geralmente são os lipossomas, né? São estruturas bem pequenininhas, né, são encapsulados dentro dessas partículas, dessas bolinhas, né, para que ele chegue lá e entregue aquilo que a gente quer promover naquela pele, né? Então, nanocosmética é esse ramo que usa essas partículas bem menores. E o nanocosmético é uma tecnologia cara. Por isso que, geralmente, os nanocosméticos, eles são cosméticos que têm um preço acima do mercado. Né, são um preço que realmente é um preço realmente muito mais alto, porque existe toda uma tecnologia na fabricação desse produto. Cosmético hipoalergênico é um produto cosmético que tem um potencial de irritação menor. Né, hoje em dia a gente sabe, tem muita gente que é alérgico, né? Então, muita gente faz uso também e tem que vir isso grifado na embalagem do produto. Nutricosméticos são produtos de uso oral, com finalidade cosméticas. São suplementos apresentados em forma de comprimido, cápsulas ou shakes. Melhoram as condições estéticas, rugas, celulite, acne, queda capilar. E aí, como exemplo, a gente tem a cápsula da beleza, né, o protetor solar oral,
cápsula drenante, né? A gente tem a caquitinha, né? Que é drenante, que tem efeito detox, né? Protetor solar oral, nós temos aí o vou passar uns nomes para vocês, até umas fórmulas também a gente vai falar sobre isso, né? Que é o protetor oral, que é a base de oliva, né? Azeite de oliva, e que esse ativo ele promove até uma descamação. Então, a estética in out, né? Estética in, IN, tracinho out, né? Beleza de dentro para fora. É você ingerir uma cápsula dessa, um nutricosmético desse, né? E você ter um reflexo na sua pele de forma externa. Você consegue ver, né, a diferença que esse produto vai fazer através do uso contínuo, logicamente. Os nutracêuticos, eles vêm da junção de nutriente com farmacêutico, né, da palavra, né, em si, pois os nutrientes têm a capacidade comprovada de proporcionar benefícios à saúde, como a prevenção e tratamento de doenças, né, suplemento apresentado em uma forma não alimentícia, né, comprimidos, cápsulas, por exemplo, cápsula de ômega 3, né, porque elas trazem um efeito realmente até anticoagulante, né, cápsulas de chia, que é muito bom para o intestino, cálcio, que é para os ossos, né, as fibras para o intestino. Então, existe essa diferença. Aqui tem um gráfico que foi tirado do livro didático de vocês, né, que ele, aqui no meio, os cosmecêuticos, né, eles se interagem nesses ciclos. Então, a gente tem que saber que um alimento, ele é importante, né, os nutrientes, eles são tirados, né, os nutracêuticos, os nutricosméticos, eles são ativos que são fabricados a partir do alimento, né, e medicamento, né, ele é um cosmecêutico, que ele vai trazer uma transformação na sua pele, né, ele vai trazer uma alteração na pele. Então, o medicamento pode ser considerado um cosmecêutico, né, como a gente falou anteriormente. O cosmético, ele tem, né, tanto a forma, né, nós vamos falar mais para frente a classificação, né, dos produtos, né, mas os nutricosméticos que são tomados por via oral, também vão trazer um resultado para a nossa pele. Então, todos eles estão interligados, mas são conceitos diferentes, né, e hoje a gente vê muito na internet, blogueira, colocando alimento no rosto, né, isso aí não é uma prática que a gente, como profissional, deva indicar, né, porque as fabricantes de cosméticos investem tão alto, né, em pesquisas, né, a gente tem aí os coreanos, né, a Shiseido, a Senka, né, que são empresas gigantes, né, no ramo de produção de cosméticos e que investem anos de tecnologia, né, a Dior. Então, assim, e aí chega uma blogueira e diz que sangue de menstruação é bom para mancha, né, então isso aí são atitudes que a gente não deve ser conivente, né? A gente tem que realmente entender o conceito para que a gente possa explicar para a nossa paciente, né? Para que a gente pode sim passar uma formulazinha para ela tomar, para potencializar os resultados dela, né? De forma oral, isso vai refletir na saúde da pele, na qualidade da pele, né? E até mesmo para pacientes, né? Que tem celulite, né, tem cosméticos orais que fazem muita diferença e a gente vai discutir isso também nas nossas aulas. Então, vamos lá fazer um histórico rapidinho, né, aqui da história dos cosméticos, né, e da cosmetologia. Ela confunde-se com a história da humanidade, né, porque a gente encontra o uso dos cosméticos, como eu falei para vocês, desde a Bíblia, né, a gente vê aí, né, o homem fala sobre do pó fostes criados e do pó ao pó retornará, né? Então, fazendo adentro aí ao pó, a argila, né? As propriedades terapêuticas que foram sendo descobertas mais para frente, né? Então, são utilizados há pelo menos há mais de 30 mil anos, então é muito tempo, né? São ativos bem básicos, né? Mas isso foi o início, foi o estopim para tudo isso que a gente tem hoje, né? Então, gordura animal,
né, que é bom para hidratar a pele, argila, terra colorida, tinta que é extraída de árvores, né, os pigmentos que deram aí, né, início à fabricação de maquiagens, o mel, né, que é um esfoliante, leite de cabra, que é riquíssimo em ácido lático, né, e que deixa a pele lindíssima, com efeito iluminador incrível, né, então, assim, é muito interessante esse histórico. No Egito, a gente sabe que os faraós, né, eles usavam muita maquiagem, eles grifavam bastante, né, os olhos, eles, né, isso trazia uma imagem, né, um poderio, né, uma majestade, né, e isso, e também proteger, né, então, eles tinham uma pasta de cobre, né, que deixava também com aspecto de sombra dourada, né, e também tipo um delineador, né, que é bem característico, né, dos faraós de antigamente. Então, a partir disso tudo foi se evoluindo, né, então é muito interessante. Os egípcios também, além do preto e do verde, né, representado pelo chumbo e pela malaquita, né, que são ativos que têm essa características, eles tinham à disposição amarelo, azul e 3 diferentes tipos de brancos, sendo que um desses pigmentos brancos era antibiótico. Então, até para a indústria farmacêutica, né, teve contribuições, né, essas descobertas que foram feitas de maneira muito empírica, né, a Cleópatra experimentou novas combinações de cores, né, na pálpebra superior ela colocava azul escuro e na inferior de verde brilhante, né, porque isso trazia, né, a gente tem a figura dela aí, né, sempre exuberante, né, sempre se destacando, né, por conta disso. Até mesmo na própria natureza, né? A gente sabe que isso é um diferencial na hora do acasalamento, né? Tem animais que têm mais penas coloridas, né? Que tem realmente o pelo mais, né? De cor diferente, mais brilhoso. Isso tudo chama atenção, né? E isso também nos humanos, né? Porque que muita gente, né? Claro que as morenas têm seu charme, né? Mas por que muita gente pinta o cabelo de louro, né? Porque destaca, porque chama atenção, né? E isso, desde os tempos antigos, é percebido e também é utilizado, né? E isso foi evoluindo cada vez mais. A rainha Cleópatra, né? Ela tomava banhos, né? Com leite de cabra, como eu falei para vocês, é altamente rico em ácido lático. Então, ela ficava lá imersa, né? E ficava com a pele luminosa, maravilhosa. E, Então, professora, Oi. no segundo período nós fizemos um seminário em respeito à maquiagem, há várias situações lá em respeito à beleza, os tipos de maquiagem, os tipos de rosto que combinava. E a nossa equipe levou uma Cleópatra para a sala, lindíssima, toda caracterizada para dar o exemplo, né, da beleza feminina, de onde surgiu, de onde vem, né, a responsabilidade todinha que ela carrega. Que legal, é um trabalho que vocês nunca vão esquecer, né? A história da estética é muito legal, gente. Isso aí assim, a gente fica encantado. Eu sempre, quando eu estou dando essa aula, eu me encanto, porque, né, a gente vê que tem toda uma construção histórica, né? E que não dá para abrir mão, dizer que não é relevante, que não é importante, né? Dizer que é supérfluo, porque realmente, gente, é um diferencial muito grande, né? Aquilo que a gente estava falando sobre autoestima, né, sobre como você pode contribuir, como você pode melhorar a vida daquele cliente, né, e a cosmetologia, gente, ela está presente, eu sempre digo isso, né, a cosmetologia, ela está presente na nossa vida desde a hora que a gente acorda até a hora de dormir, né, por mais que você não tenha escovado o dente, mas você usou um desodorante, então, cosméticos, né, então, desde a hora que você acorda até a hora de você dormir, né, passar um perfume, tudo isso você está usando a cosmetologia. Então, é fantástico a gente poder, né, trabalhar com isso, ter isso muito bem definido na nossa prática, né, e poder indicar com segurança, né, sabendo o que ele pode causar também os ativos, né, e conhecer essa história nos faz, né, nos motiva mais ainda. Então, a influência da Grécia também, né, os gregos,
né, que falavam que o alimento era o alimento da essência vital, né, um referencial de beleza, o Vênus, que tem essa escultura, né, que até hoje ela é muito, né, falada no mundo, né, que ela é toda definida, né, então isso foi mudando, né, os padrões de beleza, eles foram mudando, né, com o tempo, né, teve tempo que as esculturas eram mais gordinhas, né, então isso foi mudando, né, mas sempre a influência dos gregos e dos romanos, eles primam realmente por um porte atlético, os músculos aparecendo, né? E o nu é sempre muito exaltado, né? Sempre a gente vê esculturas, né, com o nu sendo exaltado, tanto masculino quanto feminino, né? O belo, né, ele se destaca nessas esculturas, né? E tanto que até hoje as exposições nos museus, né, são altamente visitados, né? Que a gente tem até o exemplo, né, da Mona Lisa, que é o quadro mais visitado do mundo, e que muita gente chega lá e se espanta, porque na verdade chega lá e se decepciona, né? Porque acaba que é uma beleza subjetiva, né? Mas a beleza ela para ela ser interpretada, ela depende de muitos conceitos, né? Então a beleza ela não tem um conceito único, né? E esse referencial aí, né, de Vênus, ele era um referencial da época, não necessariamente é um referencial da época de hoje, nosso, porque a gente acompanha a evolução desses padrões de muito tempo, né? Antigamente a moda era ser magrinha, né? E agora a moda, né, tá sendo ser o quê? Bombada, né? Então, desde o surgimento aí das paniquetes, né, na televisão, né, mulheres com a coxa, com o músculo hipertrofiado. Então, esse padrão de beleza, ele foi sofrendo e até hoje, né, ele vai sofrendo, né? Hoje, teve uma época, gente, que os cabelos, por exemplo, né, todo mundo queria ter cabelo liso, né? Todo mundo entrou na onda da progressiva, né? Da selagem, e ainda hoje, né? A gente sabe que tem muita procura, né? Mas isso é uma questão individual, uma questão da pessoa dela se sentir bem, da forma que ela se sente bem, e buscar isso, né? E a gente, como profissional da beleza, a gente está aqui para isso, né? E aí, hoje em dia, não. Hoje em dia tá em alta a pessoa assumir o seu cabelo como ele é, né? Então, isso é muito individual, né? Mas a gente percebe que existe essa evolução. E aí, a gente já para Roma, já mais recente, né? Já a busca pela ciência e pelo científico, ela se torna mais constante, né? Cláudio Galeno, ele criou o Cold Cream, né? Que até hoje é muito utilizado, né, que é uma emulsão à base de água, ativos naturais, que é a cera de abelha e o óleo de oliva, né, que produz esse cold cream, né, que ele é utilizado para hidratar a pele, né, então que é como se fosse uma banha, né, porque ele é um óleo mais, ele é uma emulsão mais carregada, né, então ela tem um potencial hidratante muito maior, né, principalmente para peles ressecadas, então olha só de onde que veio isso, né? O primeiro creme facial do mundo, né? E aí nasceu a alquimia, né? Uma ciência oculta que se utilizava formulações cosméticas para atos de magia, né? E aí foi se desenvolvendo os primeiros conceitos, né? Farmacêuticos, que se misturava com bruxaria, né? E para a época, né? E imagina quantas pessoas, né, não desbravaram tempo, né, condições. Hoje a gente tem tudo ao nosso alcance, a gente tem workshop online, né, tem empresas que já têm protocolos prontos para que a gente possa, né, adaptar, né, para a pele do nosso cliente. Então, é muito interessante a gente ver toda essa evolução, ver de onde veio e onde a gente está hoje, né? Na época tinha esse livro, né, que foi uma obra criada para a beleza da mulher por meio de receitas caseiras, que até hoje a gente vê isso muito presente no nosso cotidiano, né? Antigamente, há uns 10 anos atrás, a gente tinha muito aquelas revistinhas, né, Ana Maria, né, aquelas revistinhas baratinhas que a gente comprava na banca, que hoje em dia praticamente as bancas foram extintas, né? Tem pouquíssimas bancas de revista, né? E a gente vê essas receitinhas, né, de máscara caseira, existe ainda hoje, né? Claro que a gente tem que filtrar, como eu falei para vocês, a gente como, né, com essa evolução da ciência,
a gente tem que defender aquilo que é correto, aquilo que realmente tem embasamento, que tem evidência científica. E aí, algumas curiosidades, né? Como eu estava falando para vocês, né? A beleza, ela sempre foi um potencial, né? Um diferencial, né? Para que a pessoa pudesse conseguir um companheiro desde o tempo das cavernas, né? Como eu falei para vocês, o cabelo louro, não preconceito de maneira nenhuma, até porque eu tô moreníssima agora, né? Tô com cabelo bem escuro, até porque fiz bariátrica e tá caindo bastante, então não tô tingindo meu cabelo. Então, mas o cabelo louro, ele tinha esse destaque, né? Com a luz do sol, né? O pigmento se iluminava mais. E isso chamava a atenção. Imagina só, o Homem das Cavernas, tinha uma morena e uma loura. Tanto que até hoje tem música, né? De sertanejo que fala, né? De morena, de loura, né? Então, assim, por conta disso, né? E essas conquistas territoriais, né, e até mesmo eram os povoados parecidos, né, tinham as características físicas parecidas, e eles conquistavam os territórios, né, eles iam se acumulando, né, eles iam se montando comunidades, né, de acordo com o perfil físico de cada um. A busca pelo belo, isso aí sempre existiu, né, desde os tempos antigos, com relação à pele, máscaras noturnas, né, muita gente, como eu falei para vocês, né, acredita, miolo do pão e leite de jumenta que é clareador, né, e isso a gente tem que realmente defender para o nosso cliente, né, falar que tudo tem que ter evidência científica, não adianta eu indicar, né, algo que realmente não tem embasamento científico, que eu vou estar no empirismo, né? Eu vou estar falando uma coisa muito básica e aí eu não vou estar sendo profissional, né? Os banhos, né, que até hoje a gente sabe que os spas, né, o furor, né, de massagem, né? Aí vem as terapias integrativas, né, que hoje isso muito do passado, né, com essa influência, né, dos chás, dos óleos para massagens, e até hoje a gente usa nas cabines, né? Até hoje a gente utiliza. O cuidado, né, pessoal, penteado, maquiagem, depilação, enfim, uma gama de procedimentos aí que desde a antiguidade, né, que foi evoluindo e que a gente até hoje adere, né? Índio, por exemplo, índio se depila, né, com folha, né, com capim, né? Então, assim, vocês podem ver que geralmente o índio não é peludo, né? Então, assim, para vocês verem como foi evoluindo, né? E hoje a gente tem o que? Laser, né? Para eliminar pelo. Asiático não suporta pelo. Eu lembro que eu tinha uma paciente que ela era, né, descendente de japonês e ela odiava pelo. Ela pagou um pacote, gente, o corpo inteiro. Eu gostei porque a comissão foi muito boa, né? Então, assim, é incrível, né? Essa evolução aí da estética, né? Da cosmetologia, né? Ó, a pintura e os indígenas, né? Que eles se pintam, isso tem um valor muito grande cultural para eles, né? Isso destaca, né? Trata da vaidade, dos valores, das funções da comunidade indígena, né? Isso também até diferencia o estado civil deles. Então, é algo que é muito importante, né? Algo que vem sofrendo essa evolução. Hoje em dia, a gente sabe que os índios... Eu trabalhei no interior, gente, eu passava lá em Barra do Corda, né? Aí eu olhava, assim, para as comunidades indígenas, assim... Aí eu olho um índio com blusa, né? Com camisa social de botão, né? Como diz Caboclo. Com Fiat Uno, né? Então, assim... tem alguns valores que foram se perdendo, que estão se perdendo, né, mas em comunidades mais antigas, né, que lá na Amazônia, né, que já são reservas mais fechadas, né, isso a gente vê com mais predominância aí, tá? Então, o urucum, que a gente sabe que ele é um pigmento, que ele também é usado como tempero, né, de alimentos, mas ele também tem ação de proteção contra a radiação ultravioleta, ele é repelente também, e ele é eficaz também na eliminação de manchas e verrugas. Então, eles usam também isso,
né? A tintura das sementes aplicada sobre a pele elimina as manchas brancas e também traz um efeito rejuvenescedor, porque é um antioxidante, né? Genipapo tem um poder reparador capilar e é também um hidratante corporal facial, dando um aspecto mate para a pele, né? Logicamente, gente, que isso tem que ser processado, mas a gente vê que algumas comunidades ainda fazem uso, né? O urucum também, apesar de ter o efeito de proteger contra a radiação, mas ele também tem um efeito bronzeador, né? Eu lembro que minha mãe usava, gente, aquele raíto de sol, eu não sei se alguém aqui conhece, era um bronzeador que vinha tipo assim, ele tinha, a embalagem dele era tipo uma pasta de dente. Gente, aquilo ali pigmentava tanto e dava assim, minha mãe sempre foi a garota da laje, né? E ela passava aquilo na pele e ficava toda bronzeada, né? Então, assim, a base de urucum também, né? Então, o interessante é que ele protege, mas ele também deixa a pele bronzeada, tá? As funções de um cosmético. Meninas, vocês estão aí, né? Sim, professora. Inclusive, eu queria até falar sobre o Sim, urucum. sim. Lembra muito a minha infância. Eu estou. Praticamente todas as casas tinham um pé de urucuzeiro, porque usava como tempero também para dar cor à comida. Colocava ele na água, dissolvia essas sementezinhas na água e saía toda essa coloração. E dava um sabor diferente na comida. E o genipapo é uma Fica um fruta que gosto eu amo. diferente mesmo, mas a mão fica toda vermelha. É demais. É, É um pigmento que não sai facilmente, não. Não saio, não. Mas fica gostoso na comida. dá um diferencial no tempero, né, meninas? É. Pois é, acaba que muita gente confunde, né, o alimento com cosmético por isso, né, porque vem esse costume, né, de muito antigo, né, então no interior vocês veem isso com muita frequência, é muito passar xixi no rosto, asa de barata, entendeu? Assim, algumas coisas assim que a gente vê que são costumes, né, alimento, máscara de abacate, de mel, a gente sabe que realmente ele tem essa função, o óleo de abacate é extremamente hidratante, o mel tem função esfoliante, o café, né? Tanto que a cafeína é derivada disso para também produtos de celulite, para desinflamar o tecido, enfim, descongestionar, né? Mas só que isso, gente, isso traz uma confusão muito grande para a população. E a gente precisa desmistificar isso. A gente tem que realmente, né, tá direto falando que, né, eu acredito muito na indústria. Então, a gente tem que realmente ler os artigos, né, porque são anos de pesquisa, são diversos biotipos, são diversos fototipos que são testados, né? Então, hoje em dia, a gente tem isso tudo a nosso favor, né? Então, vamos lá, funções de um cosmético. Limpeza, correção, né, proteção, que é a proteção solar, no caso, né, e também maquiagem, né, então as funções de um cosmético, elas são diversas. A classificação dos cosméticos, que era o que eu queria falar para vocês, até que para que isso fique bem, que não reste dúvidas, tá? Os produtos, eles podem ser classificados como grau 1 e grau 2. O grau 1, gente, eles são cosméticos que têm propriedades muito básicas ou elementares, né? Lembrem sempre da pasta de dente, né? Do desodorante, né? Então, é básico, é elementar, lembrem isso, tá? A comprovação, ela não seja inicialmente necessária, ela não precisa ter um artigo, né, que realmente comprove a ação. Então, a documentação em si, ela é menos burocrática do que o grau 2, né? Então, não requer informações detalhadas quanto ao seu modo de usar e suas restrições de uso, né? Então, isso aí não tem no produto grau 1. O procedimento totalmente online, né? As empresas de cosmético, elas fazem a petição eletrônica para ser feita a análise do produto, seja desinfetante, desodorante, sabonete, perfume, né? E ele é apenas notificado, ele não tem registro, né? Ele só tem a notificação na Anvisa.
Não existe análise prévia também, e é de responsabilidade da empresa que está fabricando todas as informações apresentadas na notificação. Então, se ele está falando que ele é um cosmético, que ele é um desodorante, então é responsabilidade da empresa, tudo aquilo que ele colocar lá no rótulo, tá? E os produtos de grau 2 já são indicações específicas, né? Nós vamos já dar um exemplo, passar uma listinha aqui, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem, fixarem, né? Protocolo de documentação na Anvisa, tem que ter, né? Exigem comprovação de segurança ou eficácia, bem como informações e cuidados, modo e restrições de uso. Então, tem que ter essas informações bem especificadas, né? Também comprovando a segurança na pele. E também a eficácia, que é aquilo que eu falei para vocês, tem que ter testes, né? E esses testes são muito caros. Então, essas indústrias, elas pagam caríssimos, valores caríssimos, né? Por esses laudos, né? Porque são laudos feitos em laboratório, que envolvem pesquisas, né? E tem que ser feita uma análise prévia, né? No caso dele ser um produto de grau 2, e é necessário o registro de alguns produtos. No caso do grau 1, nós comentamos que é feita apenas a notificação. E no grau 2, ele tem que ser registrado na resolução, tá? Ele tem que ter lá o registro, né, do que ele tem na fórmula, para que ele serve, a eficácia, a segurança, e tem que ser publicado no Diário Oficial da União, tá? Para poder ser concedido o registro. Então, ó, exemplos de grau 1 e grau 2, né? A gente tem aí a colônia, né? O perfume, né? Sabonete líquido, shampoo, creme hidratante para o rosto, para o corpo, sem ação fotoprotetora, né? Quando é o fotoprotetor, aí nós já temos o grau 2, né? Quando é o protetor solar, aí nós já temos um cosmético que é grau 2. Se ele só hidrata, né? Ele é um creme hidratante para o rosto e para o corpo, ele é um cosmético grau 1, tá? Vejam novamente que em momento nenhum a gente falou aí em nomenclatura de dermocosmético, tá? Então, a Anvisa não considera o termo, né, dermocosmético como sendo um termo científico, né? O dentifrício sem flúor, né, que são aqueles pozinhos para clarear, né, o dente, é grau 1. Enxaguatório aromatizante, geralmente é bicarbonato, né, a base de bicarbonato, esses clareadores. Enxaguatório aromatizante, né, aqueles enxaguatórios bucais, que a gente compra em farmácia, em supermercado, né? Maquiagem sem fotoproteção, quando a gente tem uma base que não tem fator de proteção solar, nós temos um cosmético grau 1. Desodorante, nós temos um cosmético grau 1. Loção tônica, também grau 1. Já grau 2, produtos infantis, sabonete líquido antisséptico, né? Shampoo anticaspa, porque geralmente ele tem ativos, né? Cetoconazol, que é um ativo antifúngico, né? Então, aí já é um grau 2, tá? A diferença é que ele já é um produto de grau 2, né? Um sabonete líquido antisséptico, né? Que contém aí clorexidina, né? Porque é um ativo que já precisa de ser comprovada a eficácia e segurança, né, desse ativo. Então, um cosmético que apresenta essa substância, ele é considerado grau 2. Agora, se ele é um sabonete que não é antisséptico, líquido normal, ele é grau 1, tá? Creme anti-rugas, né, que a gente tem aí ativos, né, que precisam realmente ser comprovados, o retinol, né, os antioxidantes, né, e aí já é um cosmético de grau 2. Dentifrício com flúor, antiplaca, né, que já são ativos, né, que realmente precisam de comprovar essa eficácia, já é grau 2. Enxaguatório antisséptico, também grau 2. A maquiagem com proteção solar, já é grau 2, né, mas se ela é sem fotoproteção, é grau 1, tá? Desodorante antitranspirante, né, já tem ativos que realmente evitam a pessoa, né, suar, então ele já é grau 2. E o protetor solar é grau 2 porque envolve pesquisas, tem que ter eficácia, ele tem que falar no rótulo que ele tem que ser reaplicado, né, e ele tem que especificar o modo de usar, né,
Tem algumas empresas que já estão até colocando que ele deve ser aplicado com meia hora de antecedência em casa, né? Antes de você ir se expor ao sol, né? Para poder ele realmente garantir a eficácia, né? Porque tem gente que pensa que, passou, né? Já estou protegida. Não é assim, tá? Então, as empresas, elas são obrigadas a colocar isso também no rótulo. Tá? E a classificação da Anvisa, gente, de outros produtos, né, que já são regularizados na área de medicamentos, né, ou de produtos para a área da saúde, né, que já entra aí como procedimento invasivo, né, ou minimamente invasivo, como Botox, né, a toxina botulínica, que o nome Botox é o nome comercial. Ácido hialurônico para preenchimento, as tintas para tatuagem, ou também para micropigmentação, então elas já são regularizadas na área de medicamentos. Ela já é um insumo, né, voltado para medicamento, tá? Essa parte da aula é muito importante, tá? Ensinei-lhes. Vocês já ouviram falar disso? Alguém já ouviu falar? Ensinei-lhes? Não. Não? Pois eu quis exatamente trazer isso para vocês, gente, porque essa nomenclatura, o que significa INCE? É nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos, né? Vocês vão reparar, no final da aula eu vou mostrar para vocês. Inclusive, nós vamos até alinhar aqui que vai ser a atividade para a próxima aula, tá? Eu vou querer que cada uma de vocês tire uma foto, tá? E mande para o meu e-mail a foto do produto e do rótulo. Eu vou explicar para vocês o que significa essa nomenclatura. Na verdade, essa nomenclatura é uma nomenclatura internacional. É como se fosse uma lista, né, que tem a codificação, né, para especificar quais são os ingredientes utilizados nos produtos cosméticos, né, que são reconhecidos e adotados no mundo inteiro, né? Então, a Anvisa, gente, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela regula produtos e medicamentos, vacinas, aqui no Brasil, tá? Nos Estados Unidos, nós temos outro órgão, né? Na Europa, nós temos outro órgão, né? Mas esses órgãos, eles se conversam através dessa nomenclatura. Então, essa nomenclatura é uma lista que ela padroniza, né? Então, em qualquer lugar da Europa que você for, por exemplo, você vai comprar um Nivea de latinha, né? Aquele cremezinho da latinha azul. E lá tem água, né? A maioria dos cosméticos, acho que todos, né? Tem água. Então, que é o ativo mais abundante. Então, geralmente, ele vai vir em primeiro lugar na fórmula, tem lá ingredientes no rótulo e tem lá na INCE, né? Qual é o nome que vai ter desse ingrediente? Aqua. Então, em qualquer lugar que você esteja, você vai ver essa nomenclatura e você vai saber que aquele ativo está presente naquela fórmula, porque é um direito nosso, é um direito do consumidor saber o que tem na fórmula. A glicerina, que é um ativo consagrado na estética, né, que é um humectante. Então, a glicerina, ela vai ter lá o nome dela na INCE, é o quê? Glicerin, né? Geralmente é em inglês, tá? Propileno glicol, né? Que a gente tem muito em sabonete, é um ativo humectante, né? Também. Então, propileno glicol, tem um nome na INCE, né? Manteiga de manga, né? Que é uma manteiga hidratante, né, usada também não só para hidratar, mas não só para ação emoliente, mas também para hidratar, né, limpeza de pele. Tem pessoas que mandam manipular e colocam esse ativo. Então, o ativo também, no cosmético também, hidratante, tem lá, mango butter, né, na INCE, ele significa dessa forma. Aí temos o sequestrante, um exemplo de sequestrante ou de antioxidante, né? O sequestrante, ele ajuda na conservação do produto, né? Monoesterato de glicerila, né? Tá aí o nome em inglês, glyceryl stearate. Agente de consistência, um agente para tornar o creme, o produto cosmético mais firme, né? Os parabenos, né? Como exemplo, nós temos aí o metilparabeno, que é um conservante. Muita gente prefere, né, produtos que não tenham, ainda é muito utilizado.
E quando eles são utilizados com segurança, gente, não tem problema, tá? Até porque os conservantes, eles estão aí nos cremes, nos rótulos, nos produtos, eles fazem parte do nosso dia a dia. Agora, quando a concentração é muito alta, né, e quando você faz muito uso, aí é que se torna tóxico para a sua saúde, para a sua pele. Afinal, tudo que a gente coloca na pele é absorvido, né, a nível de corrente sanguínea, tá? Então, o objetivo, né, é de facilitar a identificação de qualquer ingrediente de forma clara, precisa e imediata. Não só no Brasil, como eu falei para vocês, né, mas em qualquer lugar do mundo, né? Então, em qualquer lugar do mundo, né, a nomenclatura INCE vai ter lá no rótulo, vocês vão observar isso hoje ou amanhã, tá? Vão pegar um cosmético de vocês e vão ver lá na embalagem, né, ingredientes. Lembrando, meninas, que, ó, estão conseguindo ver a foto? Eu coloquei a foto aqui de um produto, que é um sérum anti-idade, né, dessa indústria da La Roche, né, que é uma indústria derivada, que é uma indústria, uma divisão da L'Oréal, né? Para quem não sabe, a La Roche, ela faz parte da L'Oréal, né? A La Roche, a Lancôme também. Então, esse sérum anti-idade, né, ele é a base de vitamina C pura, né, ácido salicílico e neurosensine. São ativos, né, voltados para a pele oleosa, então ajuda muito nos poros dilatados, né, então, e tem vitamina C, né, então, assim, pura, né, não é derivada. E também tem água termal, então ele é produzido na França, tem essas embalagens, essas informações na embalagem, e atrás, vocês vão observar, quando o produto tem essa embalagem secundária, né, que é o caso desse produto, né, ele tem aí essa caixinha, que a gente chama de embalagem secundária, né? Tem produtos que não tem caixinha, vocês já observaram? Tem produtos que a gente vai na farmácia e pega diretamente na bisnaga, né, ou no frasco, né, desodorante, por exemplo. Nem todos vêm na caixinha, mas é obrigatório vir essa listinha no rótulo, tá? Aqui do produto. Então, é de importantíssima, a gente como esteticista e cosmetóloga, nós temos que ter esse hábito, né, de olhar rótulo, né, de pesquisar um ativo, porque ninguém sabe de tudo, né, pesquisar, olha, que nome diferente é esse aqui, né, então eu vou lá e vou pesquisar, né, e tem até pacientes, gente, que chegam na cabine, que chegam pra gente e, né, que traz a foto daquele produto, às vezes ele até leva o produto, na verdade, para vocês, e aí ele quer trocar uma ideia, ele quer saber se é derivado, se é puro, para que serve isso. Então, a gente tem que ter esse hábito de estudar, de realmente olhar, de ter essa curiosidade, né? E aí vocês percebem, ó, que aí, ó, ele tem falando grifado, né? Ele tem falando das indicações do produto, que é para rugas, textura irregular, tonalidade irregular e também para poros dilatados, né? E aí ele fala no segundo tópico, grifado, em caixa alta, ele fala que ele tem o quê? Eficácia comprovada. Esse aqui é grau 1 ou grau 2? Perguntando aí para vocês, o que vocês acham? Esse cosmético. Grau 2. Grau 2, exatamente. Por que ele é grau 2? Porque ele tem a indicação no rótulo, né? Ele tem falando a eficácia comprovada, ele tem registro, ele tem notificação, ele tem a forma que você deve usar, mais embaixo, ó, vocês vão ver aí que tem falando utilização, né? E ele tem os ingredientes também, na verdade, independente se é grau 1 ou grau 2, né? Ele vai ter, mas o que diferencia o grau 1, né, é que realmente ele tem eficácia comprovada, né? Ó, só para relembrar, né? Voltando aqui o slide. Colônia, perfume, é um cosmético mais simples, né? Produtos infantis, já são produtos que exigem teste, né? Até repelente infantil, é grau 2, né? Ó, então, voltando aqui só para vocês não ficarem em dúvidas, né? O grau 1,
ele tem propriedades básicas, né? Ele é só notificado, ele não exige a comprovação necessária de eficácia e também ele não tem obrigação de colocar no rótulo o modo de usar, né? Então, ele é apenas notificado. Já o grau 2, não. A indicação tem que ser específica, tem que falar que ele é para ruga, que ele é para celulite, né? Que ele é para acne, né? Protocolo de documentação na Anvisa, ele tem que ter o protocolo completo, tem que ser comprovada a segurança e a eficácia desse produto, né? E também as informações e cuidados, né? O modo, restrições de uso, que é aquilo tudo que estava naquela embalagem que eu mostrei para vocês daquele sérum, né? Da La Roche, tá? Análise prévia. Eu falei para vocês já também que ele é necessário não só notificação, mas também o registro de alguns produtos, tá? Ó, então voltando aqui, né? A eficácia comprovada, ele fala que ele é um sérum, um novo sérum anti-idade renovador único, que combina a vitamina C pura, ácido salicílico com ação esfoliante suave e neurocicine, que promove uma ação calmante, respeitando o pH da pele. Corrige as rugas e uniformiza visivelmente tonalidade e textura. Rugas e poros são reduzidos e os sinais da pele oleosa, né, são suavizados. Então, é um sérum tudo de bom para quem tem pele oleosa, né? Um sérum que a gente tem que indicar aqui para nossa cliente, aqui, principalmente aqui no Maranhão, que é um sol para cada um, né? Então, a gente tem que ter... Eu sempre tenho fotos no meu celular, porque isso ajuda muito, né? Então, na hora de fazer a prescrição do cosmético, coloquem isso, tá, meninas? O nome dele, a marca, de preferência também fale onde é que o paciente pode encontrar. Tenho esse hábito, sabe, de ir para a farmácia, de tirar foto, porque isso, a gente aprende dessa forma, gente. A gente não fica só, porque se torna maçante, é muita coisa para aprender. Então, isso fica tão dinâmico que quando você está na farmácia lá, olhando o rótulo, né, e aí falta até uma cadeirinha para a gente nas farmácias, para a gente ficar lá passando o tempo, né? Porque a gente tem realmente que ter esse hábito. Nós, como esteticistas cosmetólogas, nós temos que ter esse conhecimento, temos que dominar isso, tá? Ó, utilização, vocês estão vendo aí, caixa alta. Aplicar de manhã no rosto, previamente limpo. Evitar o contorno dos olhos. Textura leve, não oleosa e de rápida absorção, com toque aveludado. Após o uso do Salicylic C10 e antes da exposição ao sol, recomenda-se a aplicação de protetor solar. Então, ele recomenda ainda que você passe o protetor solar, tá? Particularmente, alguém está com o microfone ligado. Particularmente ativa, a vitamina C pura pode reagir em contato com o ar e assumir, então, uma coloração amarelada, né? Que é sinal de sua forte atividade antioxidante. Isso não altera a tolerância nem a eficácia, né? Geralmente, produtos que são a base de vitamina C pura, né? Por isso que a gente não pode expor ela ao sol, porque ela é um ativo fotossensível, tá? Não é que eu não possa, gente, isso aqui é uma dúvida muito comum entre até os profissionais da estética. Não é que eu não posso utilizar a vitamina C, por exemplo, eu uso vitamina C de manhã e indico para as minhas clientes usarem pela manhã. Faço a limpeza, passo a vitamina C e o protetor solar. Isso não significa, por que eu posso usar pela manhã? Porque ela tem atividade antioxidante, né? Então, quando eu me exponho, né, ao sol, à poluição, aos radicais livres, ela vai ajudar a proteger a minha pele, né? Então, é muito interessante vocês se atentarem para isso, tá? Que a vitamina C, ela realmente tem esse diferencial no uso pela manhã. Significa que eu não posso indicar à noite, professora? Não, pode indicar para usar à noite, mas ela vai ser melhor indicada para o uso pela manhã. Deixa para indicar à noite, por exemplo, um sérum anti-idade, anti-rugas, né? E aí você não sobrecarrega a pele, né? E aí você vai ter uma sequência, né, na indicação desses produtos na pele dessa cliente, para que ela possa ter
um bom resultado, né, dessa ordem, porque muitos pacientes têm dúvida, né, e como eu estava falando para vocês com relação a essa questão dessa propriedade, né, não significa que a vitamina C, ela realmente ela oxida na presença do sol, né, quando a gente deixa lá, por exemplo, você deixou no banheiro, e aí você deixou no local que pega sol, ela vai oxidar mais rápido, ela vai ficar igual ferrugem, ela vai ficar marronzinha, né, então não é a forma de armazenamento, ela é fotossensível com relação à forma de guardar. Não significa que eu não possa utilizar pela manhã, vocês entenderam? Fotossensibilizante com relação à forma de armazenamento, mas não significa que ela vai manchar a minha pele, entendeu? Como o ácido retinóico, por exemplo, que não pode ser usado, né, em concentrações muito altas, não pode ser indicado para ser usado pela manhã. A vitamina C não vai ter esse problema, a gente pode usar ela pela manhã. Conseguiram entender, meninas? Perfeitamente. Sim, professora. Sim, professora. Certo. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Professora, você pode mandar esse slide? Mando sim. Não se preocupem, não. Eu queria falar para vocês, meninas, para vocês fazerem a inscrição de vocês nesse congresso aqui. Peraí, rapidinho, que eu vou projetar a imagem que eu peguei do Instagram. Vai ser um congresso online, gratuito. Rapidinho, deixa eu abrir aqui ele para poder vocês olharem. É um congresso de cosmetologia. Rapidinho. Vou abrir aqui para vocês. Pronto. Ó, estão conseguindo ver? Meu Deus, tudo na minha carreira. Ó, ele é gratuito, tá? É um congresso online, nacional de cosmetologia. Vai ter um time aí bem forte, né? Vários palestrantes renomados aí nacionalmente. E o melhor, que vai ser online e vai ser na semana de prova de vocês, tá? Lá na semana do dia 5 de abril, dia 5, nós não vamos ter aula, né? Nós vamos ter prova. E as provas vão ser na mesma forma, né? Como eu falei para vocês, as provas vão ser online, vão continuar sendo online nesse semestre. Mas aí, vocês façam a inscrição de vocês, e aí a gente vai debater as palestras, né? Eu vou fazer uma atividade formativa com base nessas palestras. Aí vocês já entrem lá, tá? Eu vou mandar no grupo do Telegram, baixem o Telegram hoje, tá? E aí eu já vou mandar no grupo esse slide aqui, essa foto aqui, para poder vocês já entrarem lá no Instagram e já fazer a inscrição e garantir a vaga de vocês, tá bom? Professora, nem todos os congressos e nem os cursos extracurriculares, eles contam como carga horária para a faculdade, né? Pois é, esse aí eu não consegui visualizar se ele vai ter certificado, né? Eu acredito que eles vão colocar ainda essa informação, porque às vezes nem todo evento online tem certificado. Mas eu acho assim que o ganho que você tem de conhecimento é muito maior. Mas se tiver, é melhor, porque vocês têm que ter, né, uma carga horária referente a cursos, congressos, atualizações, tá? Então, assim, tudo que vocês puderem já adiantar, meninas, não deixem para o próximo período, tá? Porque no semestre passado é de acordo com cada grade. Esse é o último período. Vocês estão no quinto, né? Eu tenho uma dúvida. Eu queria saber se naquela parte lá que a gente tem no portal de colocar de fechar as horas, né? As 170 Sim. horas de curso, a professora precisa ter o certificado? Tipo, esse daí só não vale. Precisa. Você tem que ter o certificado comprovando que você participou do simpósio, da palestra, e aí você anexa no portal. Vocês não vão precisar anexar agora, meninas, porque assim, quando vocês vão anexando esse certificado no portal,
é aberto um chamado, né? Eu sei que eu já tive lá na coordenação e aí o processo é esse. Então, é melhor vocês anexarem quando estiver mais próximo da colação de grau de vocês, tá? Mas não deixem para fazer tudo em cima da hora, tá? Já comecem a fazer cursos, né? Lá no Instagram da Estética Sempre a gente divulgava, né, os cursos. A professora Heloísa também vai continuar divulgando, né? Até porque os cursos não pararam, né? Vocês viram que aí o online, o digital, como eu falei no início da aula, teve um boom, né? E o crescimento foi muito maior, a adesão também, né? Tem cursos hoje que você faz e você já é habilitado, né? Pelo vídeo. Claro que isso nunca vai, eu, pelo menos como professora, não defendo, mas totalmente o ensino online, mas eu acredito que é uma ferramenta que em tempos de pandemia, em tempos de situações caóticas, vem ajudar muito, né? Vem realmente a contribuir, né? Então, façam a inscrição de vocês, e aí, como eu estava falando, o certificado, ele é aberto, né? Um chamado, e esse chamado, ele tem que ser aprovado, né? Geralmente pela atendente. E aí, eles vão analisar a carga horária e vão lançar quanto que foi aproveitado. Geralmente, às vezes, por exemplo, você pode ter um congresso que você participou de 40 horas, mas foi aproveitado 30 horas. Então, quem faz essa análise igual é o MME, corporativo. né, professora? Oi? Igual aquele que nós participamos do MME, que é 48 horas, aí vão fazer essa análise. 80 horas, desculpa, foi 80 verdade. horas. 80 horas mesmo. Então, assim, não percam, tá? Mas, assim, 80 horas, não vai ser aproveitado as 80, entendeu? Vai ser aproveitado um pouquinho menos, tá? E um pouco menos. Mas aí, eu acho que o conhecimento, o que a gente tem de acesso hoje, tudo que a gente puder se atualizar, né? A gente, assim, não tem desculpa, gente. Eu falo tanto para vocês quanto para mim, porque sou aluna também e amo me atualizar. Eu acho que a gente só cresce se a gente se mantém em constante atualização, tá? Então, nós vamos encerrar aqui, tá? Eu vou passar para vocês um vídeo lá no Telegram, que eu quero que vocês assistam nesses minutinhos finais aí da aula, né? E vocês preferem que a gente faça dessa forma, meninas? A gente vai até às 10 direto, e aí dá esse 10h30, e aí dá esse descontozinho do intervalo. Como é que fica para vocês? Ou vocês preferem que tenha um intervalo? Como é que vocês faziam nos semestres anteriores? Eu prefiro que vá direto. Direto, né? A maioria prefere ficar direto, porque aí a gente consegue finalizar um pouco mais cedo, a não ser que realmente tenha alguma atividade muito cansativa, né? Porque o cérebro da gente, ele processa as informações, né, em intervalos, né, a cada 1 hora, né? A cada 1 hora a gente vai ficando com a mente um pouco cansada, né? Mas aí eu acredito que nesse ritmo, e a gente já vai para o presencial também, né? Então eu acredito que a gente, né, no online a gente é mais direto, a gente é mais objetivo, a gente perde menos o foco, né? O presencial a gente acaba que, né, conversa mais, troca mais histórias, né? Às vezes no online vocês ficam um pouco acanhadas, tá? Mas vamos nos ajeitando com relação à didática, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Vou passar o link agora no final da aula para a Josi, tá bom? Do grupo de Telegram. Tá? E qualquer dúvida, eu estou à disposição também no WhatsApp, tá? Eu só peço que vocês mandem em horário mesmo comercial, tá bom? Porque às vezes, né, à noite às vezes, a gente está estudando, está fazendo alguma coisa, e aí, para não ficar aquela situação chata, tá bom? Mas estou à disposição de vocês, tá? E estou muito feliz de continuar, e espero contar com o apoio de vocês, tá bom? Com a motivação também de vocês, que é importante para a gente como professor, né, esse feedback, a gente sente que o aluno aprendeu, a gente fica motivado, né, e assim, mais uma vez, parabenizar, né, a coragem de vocês, né, a força, porque isso realmente é para poucos, né, a gente vê o tanto de gente, né, que tinha na turma no início do curso, né, e hoje, né, a gente vê que tem pouquinho, né,
que diminuiu bastante, isso não é um privilégio, né, só do Pitágoras, todas as faculdades estão assim, mas que bom que vocês não desistiram, né, e animem também as colegas, né, animem, porque nessa pandemia, gente, para tacar pedra é o que mais tem, agora, para dizer uma palavra amiga, são poucas as pessoas, né, que chegam e dizem, tá, e evitem conflitos, né, com as colegas na sala, é um tempo tão curto, né, 3 anos só que vocês ficam juntas, né, assim, quando a gente vê que passa tão rápido, né, por exemplo, eu vou fazer 15 anos de formada, né, eu formei com 22 anos em enfermagem, então, assim, a gente vê o tanto que passa rápido e a gente vê, assim, e pensa que poderia ter aproveitado melhor, ter trocado umas ideias com as colegas, ter visitado a casa das colegas, né? Claro que agora a gente está um pouco mais restrito, mas é tão bom, né? A gente ter amigos, né? Tem pessoas que conseguem realmente fazer amizades, né? Na faculdade e levam para o resto da vida, né? Afinal de contas, é uma convivência, claro que é questão de afinidade, né? A gente vê que o BBB está aí para mostrar isso, né, gente? Olha, eu até que eu gosto de assistir BBB, mas é tanta doidice que eu disse, não, esse ano eu vou me focar, vou estudar. Aí a gente fica no Instagram, olhando os cursos, chegam os memes, né, do BBB. Então, a gente acaba que acompanha. Então, assim, a gente vê que isso reflete na nossa sociedade, né, as relações, né, essa questão do Big Brother, ele está mostrando muito como é que o ser humano está hoje, está muito intolerante, né, e a gente, enquanto profissional da estética, a gente tem que ter aquilo que a Maria Irisnalda falou, né, empatia, né, e a empatia também não é só o meu ponto de vista estar correto, né, mas também eu colocar com respeito, né, e respeitar o próximo como ele é, né, aquilo que eu falei para vocês. Tem até uma figura aqui que eu escolhi para projetar para vocês, né, que eu achei bem interessante. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Compartilhar aqui. Ó, vocês estão conseguindo ver? Só para a gente finalizar. Sobre a autoestima ainda, né? Que fala sobre a autoestima baixa, né? O que que configura uma autoestima baixa, né? Eu quero que você tenha a foto aí de uma mulher, né? De seus 30 ou 40 anos para cima, né? E aí ela diz assim, quero parecer mais jovem, preciso de uma mini saia. Então, isso é uma autoestima baixa, né? Não necessariamente uma mini saia é o que vai fazer ela aparentar mais jovem, ela ser mais jovem, né? Uma autoestima que a gente fala que é adequada, né? Que a gente tem que realmente saber até como falar isso, né? Para o cliente, porque às vezes ele pode se sentir ofendido pela mínima coisa que você falar, né? Porque a gente é aquela questão, né, da empatia realmente, você se colocar no lugar do outro e saber como ele vai receber, né, aquela orientação. Eu sempre digo que não existe crítica construtiva, né? A crítica, o nome já está falando, é para criticar mesmo, né? Então, assim, né, até a forma como você aborda, como você dá um bom dia, o sorriso, a forma como você se apresenta, como você se veste, né? Isso tudo vai refletir, né, na autoestima da sua cliente. E a cliente, a gente tem que ensinar isso mesmo, a gente tem que difundir, né? Então, a autoestima adequada para essa mulher, qual seria o pensamento que deixaria que ela teria uma saúde emocional estável, né? Que ela realmente se sentiria bem com ela mesma, né? Então, quero estar bem comigo mesma, seria o pensamento para ela. Eu uso a roupa que eu quiser. Só que quando a gente usa a roupa que eu quero, eu vou ter aquele senso, né? Eu mesma vou me analisar, né? E vou saber o que fica bem em mim. Hoje em dia a gente sabe que tem profissionais que analisam até a cor da roupa, né? Que te deixam mais jovens, mais iluminadas, ou aquelas cores que acentuam as olheiras, né? Então, esse reflexo, isso tudo, né? Como eu estava falando do Big Brother, né? Então, muita gente polemiza coisas que são para ser resolvidos muito rápido, ou às vezes até para nem ser comentado, tem nem tudo a gente precisa opinar, né, meninas, na vida,
né? E assim, às vezes criam os debates, né? Assim, do nada, né? Assim, só mesmo É uma briga. militância exagerada. Exatamente, só para alimentar o conflito, exato. né? Ninguém pensa no bem-estar do outro, no que disse, porque a palavra ela é uma flecha. Depois de lançada, ela não volta mais, né? Então, isso aí já tem um provérbio chinês bem antigo, que todo mundo fala isso, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? E principalmente nos tempos atuais, né, onde tudo é configurado a assédio, a gente tem que ter muito cuidado, né? Então, assim, até que a gente, como mulher, nós temos mais facilidade, né, de lidar com mulheres, mas só para vocês terem uma ideia, né, tem um cirurgião plástico que eu atendia junto com ele, né, no mesmo consultório, e ele dizia, Patrícia, eu não atendo paciente mulher sem ter uma técnica, alguém do lado, uma testemunha, né? Uma esteticista, fisioterapeuta, quem quer que seja, né? Porque serve como testemunha, porque de repente essa mulher pode chegar, né, e falar, eu fui agredida, o médico me assediou, né? Então, que tempos são esses, né, que a gente está hoje, que a gente precisa se defender de todas as formas daquilo da maldade do ser humano mesmo, né? Então, eu queria fechar com essa foto aqui para vocês refletirem, né? E cada um tem que ser feliz do jeito que se sente bem, né? Consigo mesmo, né? E os padrões, claro que eles existem, eles sempre vão existir na sociedade. Não adianta a gente ser hipócrita e dizer que não existe, né? Porque vocês estão vendo aí como é que é a evolução. Isso aí é a história da humanidade, né? E uma coisa está atrelada com a outra. A gente vê, né? A gente falando de cosmetologia, de disfunções estéticas, já fala de autoestima, né, ver o histórico da humanidade e tá tudo interligado, né? Então é importante a gente ter esse olhar global realmente para que a gente possa entregar, né, fazer a melhor entrega para o nosso paciente, né? E resultado, né, que é o que ele quer, né? E se ele receber aquele resultado, ele vai falar bem de você, né? Ele vai te indicar para outras pessoas e aí não existe nada melhor do que o boca a boca. Vocês concordam? Né? O boca a boca, ele continua sendo, né? Né, Joyce? A Joyce concordou aí. Eu acho que, inclusive, os padrões agora estão ficando mais ainda do que antes. A busca pelo padrão perfeito, né? Entre aspas. Uhum. Hoje, mais do que nunca, né? A gente vê. Recentemente, acredito que vocês olharam a foto da Demi Moore, aquela atriz americana, que o rosto dela estava muito diferente, né? Então, e muitas pessoas criticaram ferrenhamente, né? Tanto pessoas da área da saúde, né? Profissionais da beleza, né? Quanto realmente a população. Então, imagina como ela não se sentiu, né? Então, claro que a gente também tem que ver o meio termo, né? Existem aberrações, né? Tem pacientes que chegam, gente, e dizem, eles dizem para ti o que eles querem, né? E a gente sabe que a resposta é individual. Quando a gente fala de um ser humano, de um organismo, quando a gente fala de estética, né? De disfunção estética, né? Seja ela qual for, você está falando de um organismo e cada organismo vai reagir de uma forma. A resposta ela sempre vai ser individual. Às vezes, para um paciente, 3 sessões é suficiente. Às vezes, para o outro, 5, 6 sessões é suficiente, né? Então, é muito importante você ter essa clareza, né? Você ter esse cuidado, explicar, né? Você ter isso anotado no seu termo, principalmente quando se fala de disfunção estética, né? Porque às vezes o que não está legal para o paciente, às vezes está legal para você, para o seu olhar enquanto profissional, né? Então, registro de fotos é importante, né? Na evolução do tratamento, independente, seja o tratamento qual ele for, seja só com a base de cosméticos, que trazem muito resultado, né? Mas você tem que enfatizar o uso contínuo, enfatizar que ele precisa aderir ao tratamento home care, que vai depender dele o resultado. Por exemplo, o melasma, que é uma disfunção estética, né, muito comum entre as mulheres, né, que tem manchas no rosto, né, ou em outra região, e aí elas acabam que,
né, tomam, faz aqueles bronzeamentos, que é belíssimo, aquela marquinha, né, mas aquilo traz um efeito sistêmico, porque o melasma, ele é uma reação em cascata, a pele é um órgão só, apesar de você, né, da gente concentrar muito no rosto, pescoço, mas a pele, ela é um órgão só. Então, se você mas eu peguei só no corpo, não foi no rosto, né? Eu botei o chapéu, botei o protetor, eu botei tudo que eu tinha direito, mas não adianta, a pele é um órgão, né? E essa reação, né, o melasma, ele reage em cadeia, né? Então, aí entra a fisiologia, né, que a gente vai se aprofundar mais para frente, tá bom, meninas? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Espero que, né, vocês se engajem, tá? A gente vai ver isso aí junto com a coordenação, essa logística, de como vai ser. Atualmente, a turma de vocês tem um total de quantos alunos, Josi? Professora, no grupo, se eu não me engano, meninas me corrijam aí, é 54, né, não? Nessa faixa. Tá. Então, Mas tem uma galera Tem gente que não que trancou a faculdade e não saiu do grupo. tem gente que Justamente. continuou no grupo, né? Pois é, meninas. Então, assim, cada um tem seus motivos, né? A gente não está aqui para julgar ninguém, né? Agora a gente sabe que o nosso sistema, ele exige, né, que o aluno esteja matriculado, esteja na lista, para que ele possa computar as atividades, né? Então, façam isso, né, para que vocês possam, né, aproveitar o semestre mais tranquilo, para que a gente não possa ter problemas, tá bom? Teve alguém que perguntou, acho que a Samira, Stephanie, perguntou se eu posso disponibilizar a aula. Posso sim, eu vou baixar e vou passar o link para vocês, tá bom? Eu vou finalizar aqui a gravação. Então é isso, meninas. Desejo um bom dia, um excelente semestre para vocês e que Deus nos abençoe, tá bom? Um grande beijo para vocês. Bom dia. Bom dia, professora. Tchau. Bom dia, tchau, tchau. Bom dia, professora. Obrigada. A aula foi maravilhosa. Tá fazendo muito I? Mostra pro teu pai que faz o I. Oh, meu Deus. Sim. A letra I, ó. I. Terminei! Ok, Renan. Vamos aguardar mais um pouquinho, Solé.
Muito bem, infantil 2. E agora, aqui já terminou, né? Você pode ir para o intervalo. Manda a mãozinha lanchando. Intervalo, né, Mandinha? Se você quiser dar uma paradinha e terminar depois, pode, tá, Amanda? Porque agora é a hora do seu lanche. Tá bom? Aí, pai, é a hora do lanche, né, Tom? Mas ela não quer nem sair. Paula, ela tá eufórica para estudar. Gente, mas ela tá animada, olha. Eita, ela faz o I bonito. Olha, Paula, ela sobe. Bora fazer bem que nessa outra folha, Paloma, ó. Olha, Paula, ela sobe, ela desce, aí bota um pinguinho bem em cima. Eita! E... Que foi? Bora botar um vídeo aqui, ó. A professora foi lanchar. Tu já lanchou? Tu quer lanche de novo? Quer? Paula, pega bem um waffle. Vocês nunca mais comeram waffle? Tem, que eu vi ali. E qual é o problema? Ver o vencimento. Tu quer lanchar? Uhum. Qual tu quer aqui? Deixa eu botar isso aqui. Lula Kids. Quer ofertas de verdade? Amanhã é o dia, no Segundo Liliane. Smartphone multilaser, tela 8 polegadas por apenas R$379. Lavador Electrolux 8 kg e meio. Dois elefantes que dançavam sobre a trilha de uma aranha. Como eles viam que não caíam, foram chamando o amiguinho. Três elefantes que dançavam sobre a trilha de uma aranha. Como eles viam que não caíam, foram chamando o amiguinho. Quatro elefantes se dançavam sobre a trilha de uma aranha. Como eles viam que não caíam, foram chamando o amiguinho. Cinco elefantes se dançavam sobre a trilha de uma aranha. Como eles viam que não caíam, foram chamando o amiguinho. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. O sapo não lava
Eu acredito também que, por uma parte, ela não deu feedback devido... Ela, tipo assim, ia mudar todo, né, o rumo da conversa. Aí, para evitar, como ela é uma profissional muito estabilizada, ela preferiu assim. Também achei certo ela não ter, tipo assim, achei certo eu ter exposto, porque estavam todas lá, escutaram, e as que não escutaram vão levar para as que escutaram, para as que escutaram. Não, achei certo o que ela fez também, porque para evitar aquele tumulto, né, a turbulência. Achei certo. Ela respeitou, isso foi importante. E a mensagem ela foi muito, muito bem dada, porque elas estavam lá. E a carapuça serve, né? Não deixou de ser uma coisa muito feia que elas fizeram. E que isso vai ficar pro resto da vida, tanto nas lembranças minhas como nas delas. Tenho certeza disso, porque a gente erra, mas a gente não esquece. E também quem apanha também não esquece. Pode até perdoar, mas não esquece. Nunca, 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 nunca. E foi uma grande falta de empatia, muito feio, muito feio, muito feio. Enfim, um cheiro, querida. Começou o ano. Oi, foi tudo político. Ela tem a cascadora. Ela tem a cascadora. Ela tem a Não foi bom da forma que ela fez, foi ótimo. Eu gostei porque ela respeitou também a minha fala. Enfim, e foi muito bom ter exposto, porque a turma estava lá, as envolvidas também, né? Então isso foi muito importante, porque foi muito feio mesmo o que elas fizeram. Eu nunca vou esquecer, posso perdoar, mas não esqueço, elas também nunca irão esquecer, nem desse dia e nem do que elas fizeram. Elas têm que entender, elas têm que saber o que elas fizeram, que não foi bonito. Elas vão entender um dia isso. Elas vão entender, eu tenho fé em Deus que elas vão. Pode não ser hoje, que elas são jovens, mas um dia elas vão entender. Um vestido de babado, tira da barraca, o vestido da oferta. O vestido da reserva, o vestido da reserva. A barraca se viaja de avião, é mentira da barraca, ela vai de busão. Ela vai de busão, ela vai de busão. Ei, não consigo não. Seu sonho, você já é 100% daqui. É só essa linda pontual. Então, tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau.